o Espírito Santo é uma promessa de Deus, assim como Isaac foi uma promessa para Abraão, o Espírito Santo também foi uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus para nós. E ele trabalha em nossa vida. Ele faz uma obra especial em nossa vida, o Espírito Santo. E ele está trabalhando neste momento. Ele não para de trabalhar em nossa vida. E iremos aprender um pouco sobre essa pessoa que é o Espírito Santo. Que pena que muitos não creem no Espírito Santo e ensinam isso para outras pessoas. Mas nós cremos no Espírito Santo. É um ser de regeneração que transforma a nossa vida. Em João, que foi lido para a nossa meditação nesta manhã, João 16:8, nos diz na palavra de Deus, que era a promessa de Jesus: e quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. Eu quero me deter nessa palavra, convencerá. O Espírito Santo é uma pessoa que convence a pessoa quando ela está errada. Quando a pessoa faz algo errado, o Espírito Santo fala na mente, como um bom pai: meu filho, isso está errado. Então, ele tem essa obra de convencer o homem do pecado. Então, a função do Espírito Santo é convencer do pecado, é convencer o pecador do pecado. Essa é a função do Espírito Santo. E muitas pessoas não têm a compreensão sobre esse assunto. Por exemplo, uma vez, um irmão chegou para mim e disse: irmão, o pastor ele quer me dar um cargo na igreja, só que eu não aceitei porque eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei pensando naquilo, e logo o Espírito Santo que convence, que ensina, ele me falou: irmão, quem foi que lhe convenceu para aceitar Jesus como Salvador? O Espírito Santo. Então você foi batizado com o Espírito Santo. Agora você ainda não foi batizado para receber os dons espirituais. Então, o Espírito Santo também, ele distribui os dons espirituais. Então, quando a pessoa ela é levada a reconhecer Jesus como seu Salvador, já é a obra do Espírito Santo na sua vida. Ele já tem recebido o Espírito Santo, aceitado o Espírito Santo na sua vida. Então essa obra do Espírito Santo, essa função é de convencer o pecador. Então a função do Espírito Santo, ela é distintamente especificada na palavra de Deus. E nos diz em João: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Convence do pecado. O que é pecado? Uma pergunta de sabedoria: o que é pecado? Deus responde: o que é pecado? Em João 16:8, 1 João 3:4, o que a palavra diz sobre o que é pecado? Que o Espírito Santo nos convence. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas tem muitas pessoas que dizem que a lei foi abolida. E a palavra de Deus, em 1 João 3:4, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Como entender isso? Mas iremos
meditar um dia sobre como significa isso. Se o pecador atende à vivificada influência do Espírito, será levada ao quê? Quando a pessoa ela ouve a voz do Espírito Santo, ela é levada ao quê? Ao arrependimento. Meus queridos, quando a gente aceita a influência do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento e desperta para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Esses reclamos divinos é obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus. Quando a gente se entrega à vivificada influência do Espírito Santo, a gente se arrepende e passa a obedecer à palavra de Deus. A gente passa a obedecer à lei de Deus. Nós temos um exemplo de quem atendeu a vivificadora influência do Espírito Santo e foi levado ao arrependimento. Foi Saulo. Quem conheceu a história de Saulo? Era um homem que perseguia, era um fariseu, que perseguia a igreja, perseguidor de Jesus Cristo. Ele tanto encerrava, prendia os cristãos, como também tirava a sua vida. E quando ele ouviu a influência do Espírito Santo na sua vida, ele se rendeu. Saulo rendeu-se inteiramente a convincente poder do Espírito Santo. O que foi que ele viu quando ele se rendeu ao Espírito Santo? Então Saulo, ele viu os seus erros de sua vida. Ele viu que todo o ensinamento que ele tinha dos fariseus era enganoso. O que foi que ele viu? A sua vida de engano foi revelado através do Espírito Santo. E ele reconheceu a amplitude dos reclamos da lei de Deus. Saulo, que fora um orgulhoso fariseu, confiante na justiça por suas boas obras, curvou-se então perante Deus, com humildade e simplicidade de uma criancinha, confessando sua indignidade e pleiteando os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Saulo, ele ansiava por entrar em inteira harmonia com a comunhão com o Pai e com o Filho, e na intensidade do seu desejo de perdão e aceitação, ele suplicou a Deus, ao trono da graça, por perdão. As orações de Saulo não foram em vão. Sabe por quê que a oração de Saulo não foi em vão? Porque toda a oração sincera é ditada pelo Espírito Santo. Toda pessoa que ora sinceramente já é obra do Espírito Santo no seu coração. Ela é ditada pelo Espírito. E toda oração sincera é ditada pelo Espírito Santo é aceitável ao nosso Deus.